Olá, boa noite. Começando aqui a nossa live de quarta-feira para a gente falar sobre comunicação não violenta e os assuntos que envolvem a criação da cultura de paz. Se você ainda não me conhece, eu sou Lidiane Mello, eu sou facilitadora de comunicação não violenta e eu ajudo pessoas, instituições, pessoas dentro das instituições a criar ambientes de segurança emocional, a criar cultura de paz dentro dos processos de trabalho e também atendendo centenas de famílias como enfermeira, que sou de formação, também ajudo pais e mães na educação dos filhos com comunicação não violenta. E toda quarta-feira estou aqui para a gente falar sobre algum assunto e hoje o assunto escolhido para a gente conversar, refletir, quem vai entrando aqui na live aqui ao vivo comigo pode ir fazendo perguntas e quem está assistindo a gravação depois também pode interagir comigo aqui pelos meus canais. Se você ainda não me segue, segue o canal para você e o perfil para você poder receber, se esse assunto te interessa, frequentemente os assuntos que a gente fala aqui. Então, é muito comum que se pense que a comunicação não violenta é apenas para a gente decorar algumas frases, alguns passos, para que a gente tenha uma forma de se comunicar mais assertiva. Inclusive, em alguns momentos a gente até usa essa forma, para falar da comunicação não violenta também, como uma comunicação assertiva. Você vai me ouvir falar muito mais aqui de comunicação compassiva, comunicação consciente, que é como eu gosto de chamar a comunicação não violenta. Então, hoje, nosso tema da live, nós vamos falar sobre intolerâncias e como se constroem, como é que começa, como é que a gente se torna uma pessoa intolerante. Não sei se você acompanhou ou se você tem acompanhado os noticiários, mas nessa última semana a gente teve alguns casos de intolerância, que foram atos e comportamentos violentos e criminosos, inclusive. E se você me acompanha aqui, você já sabe que eu não compartilho esses fatos, essas notícias, até para que a gente não dê mais lugar e mais visibilidade para a violência, mas que a gente utilize o que aconteceu para que a gente não feche os olhos diante daquilo que está acontecendo e tenha reflexões e possa ter comportamentos diferentes no nosso cotidiano. Então não vou falar especificamente dos fatos, mas se você acompanhou, você vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Então a gente teve essa semana 2 casos de violência assim, gravíssimos, um no Brasil, outro fora do Brasil, que circularam as notícias sobre intolerâncias. E não, por acaso, não existe acaso, amanhã é um dia reservado no Brasil para que a gente repense, reflita, reorganize, se abra, se permita a entender e a se letrar, vamos dizer assim, se alfabetizar nas questões dos preconceitos raciais. E amanhã, como um dia da consciência negra, eu resolvi escolher esse tema, até porque ele já foi pedido uma vez aqui no canal, e eu já falei sobre ele há muito tempo, eu nem sei se essa live ficou gravada, mas na ocasião uma pessoa tinha me pedido porque estava com dificuldades nas relações com a família em relação a um tipo de intolerância, uma intolerância de questões de gênero, questões de sexualidade e também de questões religiosas. E hoje eu vou falar aqui, vou me ocupar um pouco mais de falar sobre a intolerância em si, esse comportamento que muitos de nós, em pequenas medidas, em médias medidas ou em grandes medidas, de alguma forma a gente pode ter esses comportamentos algumas vezes inconscientes, tão arraigados que a gente nem percebe como um comportamento inadequado de se ter ou um comportamento violento com o outro. E também essas intolerâncias que são as que a gente consegue identificar claramente que elas são por várias questões, pela visibilidade dos temas, pela também nosso amadurecimento enquanto o que a gente tolera e não tolera, com relação à discriminação, com relação à negligência, segregação, enfim, daquilo que a gente consegue crescer enquanto ser humano
que vive em sociedade. Então, uma das coisas, né, eu gosto de alguns autores que me guiam nos estudos da comunicação não violenta e do ser compassivo, ou seja, de você ser um cidadão compassivo e não só ter 2 ou 3 frases que você aprenda com a comunicação não violenta para executar e fazer no seu dia a dia. Como um cidadão compassivo, tem um autor que tem sido mais conhecido no Brasil nos últimos anos, que é o Gabor Maté, e ele fala de como surgem os comportamentos, todos os comportamentos, né, do ser humano na idade adulta, das raízes daquilo que a gente aprende enquanto criança, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente experimenta enquanto comportamento, experimenta enquanto situação. Então, o Gabor Maté, ele vai trazendo uma série de elementos e fatores que fazem com que uma pessoa possa se tornar intolerante na vida e ter comportamentos que respondam a essa necessidade de se manter de alguma forma protegido, porque a intolerância é também uma falta de capacidade da pessoa de se sentir segura, ou seja, a sensação de ameaça faz com que ela tenha comportamentos para se proteger ou proteger aquilo que ela acredita, que tem como crença, como raiz, que é o seu clã, ou o seu meio, ou o seu grupo, em detrimento de outro. Então ele fala de fatores psicológicos, emocionais e sociais. E esses fatores são importantes e determinantes para qualquer ambiente em que a gente esteja vivendo, né, em que a gente passe o tempo da nossa vida. Então, seja no ambiente profissional ou no ambiente familiar, esses fatores vivenciados, experienciados, têm relação direta com o tipo de comportamento que a gente vai ter ao longo do tempo. Então, vamos só separar aqui. No ambiente de trabalho, então a gente tem uma pessoa que passou por experiências durante a sua infância, durante a sua adolescência e tem como arraigado em si essa necessidade de proteção ou essa sensação de ameaça que faz com que ela, em detrimento dessa sua proteção, agrida o outro através da intolerância. Então, no ambiente de trabalho, nós já temos uma pessoa que passou por essa construção, né? Então ela foi exposta a situações de intolerância, de preconceitos, ela vivenciou pessoas do seu núcleo familiar íntimo que muito provavelmente tinham comportamentos preconceituosos, ameaçadores, ou de negligência, ou que traduziam para ela a sensação de rejeição, então ela se torna esse adulto e no ambiente de trabalho ela reproduz esse comportamento. Boa noite, Tempo de Aurora, muito bom ter você aqui. Nos fatores, então, né, emocionais e tudo que ela viveu e vão determinando a forma como ela reage a essas situações no seu ambiente. Então, aquela pessoa que foi, né, que viveu ouvindo que determinado grupo é inferior, que determinada prática religiosa não deve ser aceita, que determinado tipo de pessoa tem menos valor, isso por si só já representa um comportamento, um pensamento e uma forma de ser no mundo que coloca em segundo plano algumas pessoas, ou seja, como se algumas pessoas tivessem mais valor do que outras e por si só isso já é um ato agressivo e violento. Então, essa forma de viver, essa forma de ser no mundo já é algo que ela viveu. Quando ela se torna adulta e ela encontra, né, as outras pessoas no mundo, ela tem a possibilidade de aprender diferente, de estar aberta a uma mentalidade, de ter uma maior flexibilidade dos seus pensamentos, né, daquelas suas ideias, daqueles seus valores, de rever essa situação e de ter novas condutas. O que acontece muitas vezes é que o nosso meio social continua valorizando ou muitas vezes deixando passar, ou seja, aquela sensação de a gente faz vista grossa porque mexer nisso dá muito trabalho, como eu já ouvi em algumas situações, falar sobre intolerância religiosa dá muito trabalho. Eu que já estive em instituições
trabalhando, né, em instituições que tinham uma raiz religiosa, podia perceber quanto algumas pessoas tinham consciência de que nem todas as pessoas que trabalhavam naquela instituição tinham a mesma fé religiosa e permitia com que as pessoas, né, se sentissem à vontade para participar de alguns cerimoniais ou não, e outras pessoas acreditavam que se a instituição tinha aquela determinada religião e aquela fé, né, religiosa, todo mundo que estava naquela instituição tinha que aceitar, goela abaixo, foi assim que eu ouvi uma vez, goela abaixo os cerimoniais propostos pela instituição. Então, ao longo do tempo, a gente foi podendo dentro dessa instituição, se letrar nas questões da espiritualidade, não só da religião, e ampliar o conceito da espiritualidade para além das religiões. E isso foi muito positivo, porque a gente começou a ouvir os funcionários que não expressavam a mesma fé religiosa, né, a mesma crença religiosa que a instituição originalmente tinha, e elas podendo falar, que bom que agora eu posso ser considerada. Então, ela não tinha obrigação de passar por nenhum cerimonial que não fazia parte da sua fé, da sua crença, da sua espiritualidade. Então, vejam bem, dentro de uma instituição, do local de trabalho, a gente já pode ter pessoas que têm comportamentos diferentes, que podem expressar intolerância, ou seja, somente essa fé ou esta religião ou esta denominação ou este modo de pensar a espiritualidade é aceito. E isso hoje a gente já sabe, se nós queremos criar uma cultura de paz, se a gente quer promover um ambiente de segurança psicológica, a gente precisa estar aberto para as questões de intolerância, ou seja, permitir que as pessoas expressem a sua espiritualidade dentro de limites, processos, políticas da instituição, porque, por exemplo, não é possível que uma instituição que pense em cultura de paz, que esteja envolvido para o combate às intolerâncias e para a promoção da inclusão e da diversidade, que obrigue uma determinada pessoa a cumprir um determinado ritual ou cerimonial que não faz parte das suas crenças, ou que proíba comportamentos que não invadam o campo do outro, que não ultrapassem os limites do que a gente chama da ecologia nas relações. Então eu sempre ajudo os profissionais e as instituições nisso. Lídia, mas até onde eu sei se pode ou se não pode, se isso aqui vai? E aí a regra parece simples, mas é bem prática. Isso é ecológico, ou seja, é bom para mim, para o outro e para o ambiente? Alguém no ambiente pode estar constrangido com essa determinada prática? Se a resposta for ecológica, então aquela prática ela pode acontecer, pode ser implementada sem maiores problemas. E precisa ser revista de tempos em tempos, porque as instituições são dinâmicas, pessoas entram, pessoas saem, então a gente sempre precisa olhar para isso. Enquanto eu fui gestora, por exemplo, de serviços, eu sempre me ocupava em pensar, alguém quer fazer uma determinada oração ou uma determinada reza. Então eu sempre perguntava, isso é agradável para todos? Todos concordam? Todos se sentem confortáveis? Porque muitas vezes não é a sua prática religiosa, não é a forma como você expressa, mas você não se incomoda ou não se constrange com aquilo. Quando uma prática constrange a outra pessoa, já deixou de ser bom para alguém, então ela não deve mais ser implementada para que a gente mantenha esse ambiente sustentável, esse ambiente com segurança para a gente expressar quem a gente é. Então, a regra é essa, para a gente colocar limites, e limites não são barreiras, são contornos que a gente dá para os nossos comportamentos e para os lugares, então para as instituições, para as expressões dos comportamentos. Então isso a gente pode fazer muito simples de ser implementado em qualquer instituição, né? Essa validação daquilo que é enriquecedor para todos, né? Se aquela prática vai enriquecer o ambiente ou se ela vai constranger as pessoas. E aqui eu estou falando das questões religiosas. Das demais questões, existem tantas raízes de intolerância, tantas motivações para que
como a pessoa ou um grupo tem a intolerância, como, por exemplo, preservação territorial, como preservação de um determinado poder. Então, existem diversos fatores que podem levar com que um grupo exerça maior tolerância ou intolerância, a depender daquilo que não é compassivo, ou seja, que é só bom para mim, não me importa se não seja bom para o outro. Então, as questões do ambiente, elas também fazem com que a gente mantenha comportamento de intolerância ou repense esses comportamentos. Então, a intolerância é essa falta de habilidade para identificar ou para reconhecer ou para estar aberto às necessidades humanas básicas de todos. Então, eu não consigo entender as necessidades do outro, eu não consigo entender aquilo que é valor para o outro e eu só consigo olhar para mim. Isso é essa falta de habilidade que a gente aprende no contexto. E aqui eu me ocupo sempre em ensinar, em te ajudar em como nos seus ambientes você ser um responsável, né, um semeador da tolerância, um semeador da paz. Boa noite, Fabi. Que bom te ver aqui. Então, a gente vai pensando, né, desde o contexto mais íntimo, que é o familiar, como é que os seus pensamentos enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto responsável, vai refletir para que uma criança cresça, né, qual ambiente que ela está crescendo. Aqui ela é exposta a ambientes e a pessoas que ridicularizam o outro, que humilham, que comparam, que competem, que disputam, né? E eu não estou falando aqui de práticas esportivas, porque isso é sempre uma polêmica quando eu falo sobre isso, mas enfim, não é a minha opinião pessoal que importa nesse momento, mas é o que eu posso agregar na sua vida, você que está aqui me vendo ao vivo ou que está vendo essa gravação. Então, o quanto uma criança é exposta a situações, a falas e a ver comportamentos, porque muitas vezes as coisas não são ditas, não são faladas, até porque algumas delas podem ser, inclusive, criminosas, práticas criminosas. Então hoje a gente já tem mais um cuidado, entre aspas, de não expor alguns pensamentos, ideias, julgamentos, para que a gente não ocorra, né, nas práticas que são hoje, inclusive previstas em legislação, como algo que é um crime, como, por exemplo, uma fala preconceituosa racial. Então, hoje já existe um pouco mais desse cuidado, inclusive algumas pessoas falam, o mundo está muito chato, porque a gente não pode falar nada. Na verdade, agora que o mundo está ficando bom, né, agora que a gente está caminhando para a cultura de paz, ou seja, para incluir todos os seres humanos, né, que não deveriam nunca ter sido excluídos porque estamos no mesmo planeta, né, estamos dividindo a mesma terra, convivendo na mesma natureza. E é claro, sim, com todas as diversidades, com todas as desigualdades que você sabe, eu sei que existem, mas se a gente pensar de forma ampliada, estamos todos no mesmo mundo, né? Então, nunca deveria ter existido essa segregação, essa exclusão, mas enfim, é nosso papel espalhar as sementes da cultura de paz, espalhar as sementes da compaixão para que, quem sabe um dia, os nossos ambientes, eu falo, né, os nossos micromundos sejam mais compassivos, mais inclusivos e mais diversos. Então, eu falei, né, de alguns componentes que o Gabor Maté traz a respeito, né, dessas dores, traumas e experiências vividas na infância, como comportamentos que depois se traduzem em uma necessidade intensa de proteção. Então, a melhor proteção é a ameaça, né? E essa nossa convivência cultural sobre dominação, sobre poder, competição, principalmente quando a gente está falando de patriarcado, sociedades que são construídas onde o valor de um determinado gênero é maior em detrimento do outro. Então, essas questões todas são importantes da gente pensar na nossa casa, dentro da nossa casa. Como é que se valoriza a mulher dentro da sua família? Como é que o homem é valorizado dentro da sua família? Como é que as tarefas são organizadas? Como a divisão das responsabilidades é feita? Como é o cuidado com as outras pessoas que te ajudam, que trabalham com você, ou das pessoas que para quem você trabalha? Como é o cuidado que elas têm com você?
com as suas questões, com as suas necessidades humanas dentro daquilo que é governabilidade de cada um. Então, por exemplo, eu ouvi muito, né, e tem aquele filme que é o clássico, Que Horas Ela Volta, que trata da relação, né, de patroas e funcionárias domésticas e o quanto o Brasil precisou evoluir, né, nas regras, nas legislações da proteção dessas trabalhadoras, porque eram vistas ainda como no tempo, né, da escravidão, da escravização, né, das pessoas, como subalternos, como alguém que é meu capacho, como alguém que é o meu criado mudo, né? Então, como é que a gente vai percebendo esse tipo de comportamento e se desligando deles, tirando eles, colocando para fora, tendo consciência de que eles existem, e a gente então ter outros comportamentos e ter outras formas de falar e de ensinar para os nossos filhos. Então, essa nossa abertura de perceber, olha, eu não tenho muito essa resposta agora, mas eu preciso pensar sobre isso, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, quando a gente tem esse olhar para o ensino das crianças do nosso comportamento, o exemplo arrasta. Isso a gente já sabe, eu falo sempre isso aqui no canal, que o exemplo sempre vai arrastar muito mais do que o discurso. Porque o discurso muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro, mas aquela maneira como você se comporta com as outras pessoas, essas vão ficar marcadas nos seus filhos por muito tempo, até que eles tenham condições, autonomia e o desejo de fazer diferente caso o seu comportamento não seja tão adequado. Então, nessa nossa ocupação de ensinar, de se melhorar, de se ter consciência desses atos que muitas vezes são inconscientes, não porque a gente escolhe assim, né? Não porque alguém pode até ser, né? Tem as questões todas de um pensamento político, social, estratégico, mas aqui vamos falar então de pessoas comuns, né? Então, dentro da minha família, eu não desejo que os meus filhos tenham comportamentos de intolerância com qualquer pessoa que seja, nem de preconceitos. Mas será que no meu cotidiano eu não tenho práticas que sejam preconceituosas? Ou que sejam intolerantes para algum tipo de grupo, algum tipo de crença, algum tipo de expressão, né, de seres. Então, essas nossas preocupações, elas são legítimas e a gente precisa olhar para elas se o que a gente quer de fato é ter crianças que sejam compassivas e se tornem adultos compassivos também. Então, nessa nossa revisão de mentalidade ou abertura de mentalidade, ela é fundamental. Porque uma das coisas que acirram aos comportamentos de intolerância são as rigidez de pensamento. Então, quando eu tenho um pensamento muito rígido, ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada, ou é assim ou não é, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, ou você é assim, ou você não vai ser de outro jeito, ou você é minha, ou você não é de ninguém. Enfim, né, essas falas que a gente vai ouvindo que muitas vezes levam a pessoa a ter tanta certeza das coisas que lhe passa pela cabeça que ela tem o direito, então, de consertar o outro, né? De bater para que ela se torne quem ela não é, de matar porque ela não tá mais não é mais um desejo daquela pessoa estar junto, enfim, todas as violências que a gente vê, principalmente contra mulheres, contra as pessoas de grupos específicos como LGBT, contra indígenas, enfim, né? Contra vários grupos raciais. Contra pessoas com deficiência. Então a gente encontra grupos que acreditam que essas pessoas não deveriam existir, né, não deveriam dar custo para as outras pessoas, enfim. Tem uma série de intolerâncias que a gente muitas vezes não percebe, ou como eu falei lá no início, né, muitas vezes a gente deixa passar, porque a gente tem tanta coisa para olhar e tanta coisa para fazer e tanta preocupação, né, na vida e tantos detalhes da vida e as coisas circunstanciais vão muitas vezes tomando as nossas energias, o nosso foco, a nossa atenção, que a gente acaba deixando passar algumas coisas. Então, nessa questão da gente se tornar pessoas educadoras, né, para a tolerância, para o respeito, para a compaixão, para o viver em coletivo. Oi, Fê, boa noite, que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui comigo. Então, eu estou falando sobre intolerâncias, sobre comportamentos que são intolerantes. O boa noite é para quem é de... boa noite para quem é de boa noite.
Então a gente está falando sobre intolerâncias, esses nossos comportamentos que suscitam, que são raízes do ódio, da raiva, da gente acreditar que existe uma pessoa que não merecia estar aqui ou que não deveria estar. Embora a gente tenha diferenças conceituais, políticas, religiosas, fé, enfim, tantas diferenças que felizmente o ser humano é assim, né, diverso, com amplas possibilidades de pensamento e de expressão. Se a gente for olhar, né, para o mundo todo, o quão diverso o ser humano é na sua forma de vida, na sua expressão do cotidiano, e o quanto a gente tenta muitas vezes uniformizar. E a uniformização é uma despersonalização, né? Basta ver quando a gente vai para um hospital que fica todo mundo com uma túnica de uma mesma cor, de um mesmo... Até a cor da pele das pessoas vão ficando iguais, né? Então, sou enfermeira, posso falar sobre isso. Essa despersonalização já é para dar um lugar de inferioridade para a pessoa, dizendo para ela, olha, aqui tem outras pessoas que têm uma hierarquia maior que você, que sabem mais que você, então é melhor você obedecer. Essa era a raiz dos hospitais iniciais, que vieram, né, com base, por exemplo, nos regimes de guerra, né? Então, com uma estrutura muito militarizada, padronizada, de disciplina, enfim. Então, percebam no seu cotidiano que essas ações podem passar desapercebidas, né? Então, se você vai ao hospital uma vez, vai ficar 1, 2, 3 dias ali, tudo bem, ok, você ficar ali com aquele avental que aparece o bumbum, enfim, né? Tá tudo certo. Mas imaginem pessoas que vivem nessa despersonalização, nessa desumanização por um conceito, por uma ideia de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa, de que aquela pessoa ou de que aquele grupo tem menos valor do que outras. Então, na ideia da competição, da intolerância, da comparação, a gente chega a extremos, né? Então, é quase como se justificar o comportamento porque eu desumanizo e despersonalizo determinado grupo ou pessoas. E eu tô falando aqui, tô me lembrando das questões, por exemplo, de uma época que existiu no nosso país e que de vez em quando volta, que são as questões dos manicômios, né, dos hospitais ditos psiquiátricos, que internavam pessoas à revelia, inclusive muitas pessoas que eram levadas, por exemplo, ou pelos seus donos, entre aspas, né, as mulheres pelos maridos, alguém da família levando uma outra pessoa para, por exemplo, se apropriar de bens, enfim, né, ou para simplesmente calar uma pessoa que gostaria de denunciar alguma coisa, como foram alguns regimes políticos, enfim, toda essa desumanização, ou seja, quando eu olho para essas pessoas como alguém que não é mais humano, quando não tem mais necessidades humanas básicas, é quase que toda uma sociedade diz, não, é verdade, essas pessoas não precisam de humanidade. Essas pessoas não têm mais necessidades humanas básicas, porque elas não são humanas. Então, o discurso para tornar, por exemplo, imigrantes, pessoas que não merecem estar no seu país, é um discurso que diz, essa pessoa, ela não é um ser humano, né? Então, ela não deve estar aqui a depender do motivo pelo qual ela foi parar no país da gente, né? Eu lembro que uma situação eu dava um curso de ética e eu trouxe essa questão. Nós nascemos em um determinado país, se a gente for pensar em mundo, né? Não estou falando em fronteiras territoriais, legislações de imigração, nada disso, mas se a gente for pensar em mundo. A gente nasceu no Brasil, e se eu quiser morar no Canadá, porque lá é um lugar que eu gostei, me senti pertencente, foi bom para mim. Claro que hoje, né, no mundo como a gente vive, eu vou precisar seguir rigorosamente o que o país tem como regra e como lei. Mas se a gente tirar essa parte, pensar em a gente como humano, antes de ter essa organização territorial, nós somos cidadãos deste mundo, deste planeta. Então, que não existiria um lugar específico, tá todo mundo dentro do mesmo globo terrestre, vamos dizer assim. Mas enfim, isso é uma questão mais filosófica que eu gostava de falar, de provocar nas questões éticas, porque isso vai fazendo com que as regras que a gente criou, né, muitas vezes nós vamos criando regras e padrões, inclusive dentro das instituições, para dizer quem é que merece, quem é que não merece estar numa determinada posição, situação, promoção, né, contratação. Então, para as empresas, a questão de olhar para as intolerâncias que são, entre aspas, tá, invisíveis é fundamental para a criação de ambientes seguros emocionalmente.
que inclusive vai começar a ser cobrado, né, através de multas, pela NR01, né, por essa legislação, por essa norma regulamentadora, dessa criação, dessa obrigatoriedade das instituições de olhar também para as questões emocionais. Então, se eu tenho pessoas dentro de uma instituição que estão sofrendo algum tipo de ameaça, de intolerância, de abuso, de assédios, a empresa também se torna responsável por organizar esse ambiente, por prevenir e por fazer o seu processo ter regras claras do que é e do que não é aceitável como comportamento dentro da instituição. E o principal passo para isso é a gente estar aberto, por exemplo, para treinar as pessoas, para habilitar, para discutir, para questionar, né? Porque quando você tem por exemplo, né? Eu sempre falo isso quando eu faço treinamentos para lideranças. Você está contratando uma equipe. Se você vai contratar todas as pessoas com o mesmo perfil, você vai ter os resultados muito parecidos. É porque são pessoas que têm mais ou menos a mesma classe social, mais ou menos o mesmo pensamento, mais ou menos a mesma formação, mais ou menos o mesmo grupo que frequenta, então você vai ter mais ou menos o mesmo resultado. Quando você se abre para ter pessoas diferentes, uma que fala mais, uma que tem mais ideias muito loucas, uma que executa mais, pessoas diversas, mais diversos serão os resultados, mais amplos. E quanto mais amplo, mais próximo a gente está do objetivo final, que é atender, né? Geralmente as empresas têm o objetivo da lucratividade, da produção, do aumento da produção, por exemplo. E aí a gente consegue fazer muito mais quando a gente é mais diverso, quando a gente consegue ter outras pessoas pensando e resolvendo problemas de formas diferentes, né? Então, dentro das instituições é fundamental que a gente olhe, né? Que você olhe, se você trabalha numa instituição, que você seja uma pessoa que cuida disso, que você fale sobre isso. Eu ia usar a palavra exigir, mas exigir não me soa muito compassivo, mas é isso, que faça questão de que a empresa aborde esses temas, de que a gente olhe para isso, de que a gente esteja atento a essas questões da intolerância. É fundamental. E eu sempre falo que aquilo que é desconhecido gera medo, gera desconforto. Então tem uma frase, né, de uma mestre que eu sigo, que eu acompanho, que diz assim: quem está longe julga, quem está perto compreende. Quanto mais próximo eu estou de determinado assunto, quanto mais próximo eu estou do ser humano, mais eu consigo compreender. Quanto mais eu distancio, quanto mais eu não quero estar próximo, quanto mais eu não quero saber dos problemas que ela tem, quanto mais eu não quero nem saber se ela sofre intolerância ou não, mais julgamento sobre aquela pessoa eu vou ter. Então, quais são os comportamentos que você tem que podem ser de intolerância que você talvez não tinha percebido ainda? Quais são as pessoas que você tem necessidade de atacar, independente do que elas tenham ou não tenham feito diretamente a você, mas como conceito, como ideia? Porque a intolerância, ela surge no pensamento, ela surge na emoção, ela surge na mentalidade. E depois ela vai se executando de forma prática e real, a depender das condições sociais e daquilo que é aceito ou não aceito socialmente. Então, há pouquíssimo tempo atrás, no Brasil, era natural que o homem tivesse que, por exemplo, ir lá e lavar sua honra, caso uma mulher tivesse pedido divórcio, caso ela tivesse tido algum tipo de comportamento extraconjugal. Então, ele podia ir lá e matar quase que como uma defesa da sua honra e da sua masculinidade. Então, a gente é como se a gente dissesse: olha aqui, você pode sim matar alguém porque essa posse era tua e agora ela, né, teve um comportamento inadequado. Então, a gente justifica o comportamento agressivo com argumentações de posse, de patriarcado, de misoginia e de um monte de preconceitos e intolerância. Então, é importante que a gente fale sobre isso, e hoje a live foi para a gente ter essa reflexão, para que você olhe aí para os seus ambientes, o que você percebe, porque o que você consegue trazer à tona, né, olhar para aquilo sem julgar, né, a si mesmo, dizendo: nossa, mas eu tive esse comportamento, como eu fui malvado. Já foi, já passou, e agora é a hora da gente ter novos comportamentos. Então, é muito dolorido ou doloroso quando eu
quando algum paciente, ou às vezes até um aluno chega e me conta uma situação em que passou, que nitidamente foi ou um preconceito, uma misoginia, uma utilização do poder em detrimento do outro, e isso causa sofrimentos intensos nas pessoas, isso causa traumas, causa adoecimentos, além das práticas criminosas e daquilo que precisa ser de fato combatido juridicamente, enfim, daquilo que é regra, lei, legislação, mas no nosso cotidiano. O quanto que a cor da pele de uma pessoa importa, o quanto que existe ainda essa questão de lápis cor de pele, por exemplo, coisa boba. Então, numa coisa assim tão simples, foi onde eu comecei a conversar com a minha filha sobre a questão dos coloridos das peles. O que é esse lápis cor de pele, que é um bege sei lá o que, tem relação com a cor da pele das pessoas, que identificam as pessoas. E hoje, né, a minha filha ama papelaria, descobriu todos os lápis com sei lá quantos tons de pele, né? Então tem um degradê assim maravilhoso de tons. E isso representa a nossa comunidade, pessoas que têm tons de pele muito diferentes, inclusive dentro da nossa casa, né? Eu mostrava isso para ela desde pequena. Olha aqui como a minha pele é bem branca, olha como a sua é de um outro tom. Então não existe um único lápis que é tom de pele ou cor de pele. E isso foi uma prática que eu precisei reforçar, porque muitas vezes vinham dos professores essa questão, pega o lápis cor de pele. Até que ela própria começou a falar para os professores qual, né? E mostrar a sua cartela de tons. Então, pensem numa coisa assim bem simples, bem circunstancial do dia a dia, mas que vai fazer com que ela cresça com uma consciência de que todos os tons de pele são possíveis porque eles existem, eles estão aí. Então, não existe um tom que é melhor do que o outro ou, enfim, deve ser usado mais ou menos nas suas expressões artísticas, porque aquele é o que é aceito. Todos os tons são possíveis e estão aí para que a gente respeite, né? Que a gente sempre tem uma questão. Outro dia eu ouvi alguém falando assim: eu não quero que ninguém me aceite, porque ninguém precisa me aceitar em nada, mas eu desejo que as pessoas respeitem. Então, o respeito à expressão de quem o outro é, de como ele nasceu, gente. Né? Porque a pessoa nasceu em um determinado país, ela tem menos valor, ou ela tem menor valia do que eu que nasci em outro país, é uma coisa que, assim, na minha cabeça não tem nem espaço. Mas eu sei que isso é muitas vezes um processo social, cultural, tão arraigado que a pessoa começa a acreditar que isso é uma verdade. E aí, para defender essa verdade, muitas vezes a agressão se torna um caminho possível. Então, essa live foi para que a gente conseguisse, né, falar um pouco sobre essas nossas intolerâncias que são muitas vezes inconscientes e imperceptíveis, para que a gente traga elas à tona, seja no contexto do mundo do trabalho, seja no contexto da nossa família, e que a gente consiga olhar para essas questões como algo pertinente, como algo sim que a gente precisa rever, como algo que a gente precisa sair da rigidez do pensamento, daquela regra que a gente aprendeu ou daquela crença, e olhar para ela com maior amorosidade, com mais afeto. Olhando sempre, né? Eu sempre falo isso, escrevo nos meus textos, a gente se colocar na posição humana de olhar para outro ser humano tão humano quanto eu. Essa é a melhor forma da gente desconstruir os pensamentos de intolerância, os pensamentos de preconceito. Claro que além de campanhas, ensinamentos, coisas, né, muito maiores, mas aqui no nosso cotidiano, eu falo no nosso micromundo, da gente poder olhar para um ser humano, né, e quando estiver diante de um ser humano, olhar para ele como um humano, tão humano quanto eu. Isso vai fazer com que eu pense, eu falaria isso para uma pessoa que eu amo? Eu falaria isso se acontecesse, se essa pessoa na minha família, de repente, começasse a ter uma crença religiosa que não é a que eu aprendi, eu excluiria, eu negligenciaria, eu segregaria essa pessoa. Eu faria isso. E eu sei que tem muitas pessoas que, por pressão social, por expectativa social, por infinitas questões, fazem isso. Segregam, negligenciam, tratam aquela pessoa como inferior porque ela teve escolhas ou ela simplesmente é quem ela é. E aí não se consegue olhar para um ser humano tão humano quanto você quando você está diante dele. E o ser humano é sempre humano.
e se ele tem questões, que eu sempre falo aqui, né? Porque sempre alguém fala, mas e tal pessoa que foi sei lá, um criminoso? Sempre tem alguém que comenta isso. E aí eu falo, olha, essa pessoa vai ter as consequências ou deve passar pelas consequências do ato que ela teve e que não é congruente com a nossa legislação. Isso ela vai ter que passar. Mas ainda assim é um ser humano, né? E por mais que eu tenha raiva e ódio dele, se eu me comporto de forma tão violenta e tão agressiva com ele, quanto ele fez com aquela pessoa que eu considero vítima, eu sou o quê? O que nos dá o direito de, fora da lei, né, de julgar, punir e muitas vezes executar a punição sem que essa pessoa tenha o direito de ter sido ouvida, de ter defesa e de inclusive ter uma punição justa, né, uma consequência justa pelo ato. Então, nessa nossa busca por ambientes inclusivos, equitativos, compassivos, a gente precisa ser semeadores da compaixão, semeadores semeadores mesmo da paz, pessoas que buscam a paz no seu cotidiano, buscando por equidade em todos os níveis, né? Vamos dizer assim, no trabalho, na família, por exemplo, né? Eu falo muito sobre isso e me veio aqui agora, eu vou falar das questões de contratação de empresas, que eu já vi, por exemplo, se a homem é um salário, se a mulher é outro, se a homem tem gratificação, se a mulher não tem, se é de determinada raça, tem determinado cargo, pode ser promovido, se não é, não vai. Por mais que ele tenha competência e esteja em pé de igualdade com outro candidato, muitas vezes ele não vai, ele nem passa por um processo para promoção, ele nem é treinado ou recebe qualificação para conseguir alcançar um determinado posto. Então a gente ainda tem muitas questões que são dos nossos micromundos, mas que impactam a vida das pessoas, como a nossa forma de ser intolerante, de ter preconceitos, no nosso micromundo, no nosso pequeno mundo. Então eu desejo que você possa repensar aí nesses próximos dias sobre as suas intolerâncias no cotidiano, e eu estou falando com relação a pessoas, né? Não a coisas, não a regras sociais ou aquilo que a sua religião diz que é o certo, mas como humanos que somos, a depender daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se expressa, de como a gente deseja viver a nossa vida. Como seres humanos, um dia, daquele jeitinho que a gente chegou aqui no mundo, né, nu, através da barriga de alguma mãe, né, da sua mãe, da mãe de alguém. O que essa pessoa tem de necessidade humana básica é tão legítimo quanto aquilo que você tem. Então, essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês aproveitem, vai ficar aqui gravado se tudo der certo. E toda quarta-feira a gente está aqui para falar sobre comunicação consciente, comunicação não violenta, para além da técnica, um modo de ser na vida, que é um modo de ser, de viver com compaixão. Então, se você ainda não me segue, segue. Se fez sentido para você essa live, manda para alguém que você acha que também pode ser beneficiado. E para quem é mãe, para quem é pai, sabe que hoje eu lancei o e-book Relações que Importam. Quem já é aluna e está aqui, já receberam, então não precisam adquirir, porque já ganharam de presente. Mas quem quiser receber o e-book, comprar o e-book, saibam que parte da renda do e-book vai para o projeto Coraçõezinhos da Tina. E a Tina que me esqueceu hoje, não veio na live. A Tina é uma palhaça, uma agente da alegria, né? Foi uma agente da alegria e é uma palhaça que todo Natal leva presentes para as crianças de uma comunidade em São Paulo. Então, quem comprar o livro sabe que além de receber o conteúdo do Relações que Importam, que é um e-book construído para viver a compaixão dentro de casa, né, dentro da relação familiar, relação pais e filhos, ainda vai ajudar a Tina a levar os brinquedos para as crianças lá no Natal. A gente já está em cima, né, mas mesmo assim eu faço questão. Então, se você conhece algum pai ou alguma mãe que tem alguma situação que gostaria de ter um relacionamento mais amoroso, mais leve com os filhos, sem tanta regra, sem tanta briga, sem tanto confrontos, enfim,
O e-book ele foi construído com muito carinho para ajudar pais e mães, educadores também, adultos responsáveis que lidam com crianças. Então, me ajuda a divulgar para que a gente também tenha mais crianças atendidas lá pelos Coraçõezinhos da Tina. Tá bom? Você encontra o link lá na minha bio, no Linktree. Você encontra lá e-book, tá certo? Ou então me manda um direct que eu converso com você e a gente se entende. Obrigada, Fê. Obrigada, Fabi, do Tempo de Aurora. Muito bom estar com vocês também. E tendo alguma dúvida, alguma sugestão de temas, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas, eu fiz na semana passada sobre inteligência artificial e bombou, assim, de gente pedindo aula. Quero aula, Lid. Então, logo mais vai sair uma aula, vou mandar a data para vocês, sobre as interações humanas com inteligência artificial, como a comunicação não violenta pode nos ajudar nessa relação e quais são os perigos, quais são os benefícios dessas nossas interações. Então, muito obrigada para você que está, e logo mais vocês vão receber, vão acompanhando os stories para você não perder. Boa noite, bom feriado para quem tem feriado, quem está no feriado prolongado, descanse, divirta-se, aproveite para estar com as pessoas que realmente importam e seja gentil com você. Um beijo, boa noite.